Eu estou aqui para a gente bater um papo informal e traduzir do economês para o português os últimos acontecimentos da semana. Então, na quinta-feira passada, nós tivemos a última reunião do Copom, reduzindo a taxa de juros de 2,25% para 2% ao ano. Essa é uma taxa histórica, é o menor registro histórico da taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal do Brasil é a taxa Selic, o que faz com que as nossas taxas de juros reais fiquem negativas. O que é isso? O que são taxas de juros reais? Ora, a taxa de juros real é a taxa de juros nominal, que é a nossa Selic, menos a inflação. A inflação nos últimos 12 meses tem estado em 2,31%. Então, 2% menos 2,31%, nós estamos aí com juros negativos de 0,31%. Isso é um fato absolutamente inédito para o Brasil. Bom, a primeira consequência maravilhosa disso é um impacto positivo nos investimentos da indústria, especialmente em bens de capital. Traduzindo para o português, bens de capital são máquinas e equipamentos. Ora, mesmo antes da pandemia, o Brasil já apresentava um ciclo de expansão monetária, quer dizer, uma redução da taxa de juros, na verdade, desde maio de 2016, com Ilan Goldfein na presidência do Banco Central, e continuou com Roberto Campos Neto a partir de 2019. Então, a expectativa era de que 2020 fosse o grande ano da retomada da economia brasileira, já que os investimentos não teriam mais custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Olha, se você tem uma taxa Selic te pagando 10% e um projeto te pagando 5%, considerando que o risco Brasil seja pequeno, admitindo essa hipótese, é muito melhor você comprar títulos a 10% com pouco risco do que investir num projeto de 5% com alto risco. Agora, nós temos uma taxa negativa, então qualquer projeto é interessante. Infelizmente, houve o advento da pandemia e que vários setores da economia foram praticamente paralisados, especialmente o setor de serviços. Por acaso, esse mês teve uma pequena recuperação. Muito bem, então analisando a queda da taxa de juros, nós tivemos esse fabuloso impacto nos investimentos. Mas nem só de boas notícias vivemos pela taxa de juros. A primeira consequência negativa é a seguinte: ora, a taxa de juros Selic é a taxa que o governo remunera os títulos de dívida. Ou seja, você compra títulos de dívida do governo, você tem por ano 2%, só que sobre esses 2% são cobrados imposto de renda e taxa administrativa. Ou seja, aquela diferença de 0,31% em relação à inflação é ainda maior. Então isso torna os títulos pouco atraentes. Então essa semana o jornal Valor Econômico noticiou um aumento de mais de 60% dos investidores de pessoa física na Bolsa de Valores. O que não seria uma notícia ruim se não fosse uma tendência desses investidores a seguir certos modismos nas redes sociais que colocam alguns papéis em moda. Resultado, temos aí muito provavelmente uma bolha da Bolsa de Valores. Mas, a meu ver, a consequência mais séria disso é o seguinte: o nosso governo tem um problema de déficit primário. Vou pedir agora para minha sobrinha Cacá me ajudar aqui. O que é um déficit primário? Então, o governo arrecada com impostos de
T é a quantidade arrecadada pelo governo em impostos. T vem do inglês taxes. E aí ele gasta uma quantidade G. Esses gastos G são antes do pagamento de juros da dívida pública. Essa conta que o governo arrecada menos do que ele gasta antes do pagamento de juros se chama resultado primário. Se o governo consegue economizar, ou seja, se ele consegue arrecadar mais do que ele gasta antes do pagamento dos juros, nós temos um superávit primário. Ora, na Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, nós tivemos uma meta de superávit primário. É claro, se eu estou devendo para você e eu tenho que te pagar juros, tudo que eu ganho de salário menos o que eu gasto tem que sobrar para eu te pagar os juros. Assim é com o governo. Tudo que ele gasta, chamados gastos primários, tem que ser menor do que a sua arrecadação para ele economizar para pagar os juros da dívida. Só que no caso do governo brasileiro, adivinhe, isso aqui é menor que zero. Ou seja, nós temos um déficit primário. O governo não consegue economizar nem para pagar os juros da dívida. Resultado, ele tem que emitir mais títulos de dívida, ele tem que pedir mais dinheiro emprestado para poder rolar a dívida. Ora, eu pergunto para vocês, se esses títulos não estão atraentes, se esses títulos não cobrem nem inflação, como é que ele vai fazer para rolar a sua dívida? Então, a meu ver, este é o maior problema que o governo enfrenta atualmente, especialmente nesse momento que há uma discussão sobre o teto de gastos, independente de partido político, de viés de direita, de esquerda. Eu não quero saber de política, eu quero saber do seguinte: não podemos cair na tentação populista de gastar mais do que podemos. A política monetária expansionista, traduzindo para o português, Banco Central reduzindo taxa de juros, só é possível com responsabilidade fiscal. O que é responsabilidade fiscal? Isso que a gente acabou de dizer aí. Você não pode gastar mais do que você arrecada para pagar os juros da dívida. Ou seja, nós temos um desafio pela frente no Brasil de encarar a forte importância de mantermos um caminho de responsabilidade fiscal, um caminho de fazer as reformas, reforma tributária, administrativa e especialmente cuidar do teto dos gastos, porque a nossa dívida pública já foi para quase 100% do PIB. E se eu estou devendo para você e não consigo nem pagar os juros, e se eu peço emprestado e pago juros muito pequenos, ninguém vai querer emprestar para mim. A mesma coisa ao governo. Se ele tem pagamento de juros da dívida e não consegue nem economizar para pagar esses juros e ainda paga juros baixos, ninguém vai comprar. Resultado, a Selic vai ter que aumentar. Se nós não cuidarmos da política fiscal, teremos tendências inflacionárias, aumento da taxa de juros, crescimento pífio, e tudo isso nós já vimos no passado.